você, ao Stefan, pelo convite. E queria começar falando que eu sugeri um título para essa conversa, e como vocês podem adivinhar, eu não vou dar conta desse título que eu sugeri. Mas ele é um guia de discussão, e o que eu vou tentar fazer é propor um campo de discussão para que a gente possa conversar na sequência a partir de algumas ideias que eu vou apresentar. Eu cheguei a pensar se seria o caso de partir de alguns espetáculos e comentar a partir de alguns espetáculos, mas como vocês sabem, eu sou de São Paulo. Em São Paulo a gente é muito autocentrado, então achei melhor não. Mas a ideia e a sugestão é a seguinte: eu vou fazer uma apresentação em 5 movimentos, 5 partes, e a minha aposta é que um pouco do que eu vou dizer talvez possa mobilizar a imaginação e a memória de vocês, e se isso fizer sentido, talvez vocês possam associar um pouco do que eu estou dizendo a espetáculos que vocês viram nos últimos anos. A minha conta, pelo menos nos últimos 30 anos. Então, é um jogo. Eu vou falar e talvez isso acione a memória e a imaginação de vocês. Eu vou ler, porque eu sou muito disperso, então eu vou ficar falando, então eu vou ler, vou tentar não ser monótono com isso. Bom, como eu disse, são 5 partes. Parte 1, 3 cenas. Cena 1, devaneio. Um 1º de janeiro, a imagem de uma rampa durante a posse de um presidente que um dia foi operário e filho e irmão e agora é pai. No alto da rampa, imagens de um coro esfacelado em demandas. Cena 2, sonho noturno. Um gigante adormecido acorda e reencena na Praça dos Poderes as imagens de um sonho ruim. Fúrias. Cena 3, sonâmbulos. Vestidos de preto, os homens do poder, como sonâmbulos dirigidos pelo Dr. Caligari, homens do poder que atravessam a praça em meio às ruínas de um levante interrompido. Estamos no teatro. Essa coisa que para alguns começa com uma peça chamada Os Persas, de Ésquilo. Nos Persas, a matéria é a história, a guerra genocida que faz do outro um fantasma que chora. Um tempo depois, o próprio Ésquilo encena Oresteia, a trajetória agora mítica de uma família, a história do filho que mata a mãe, vingando a morte do pai. Sempre uma mulher morta em nome do pai. Os deuses perdoam o gesto e a ordem nascida do perdão nomeiam democracia. Entre os persas e Oresteia, conferimos a distância que separa 2 modelos, 2 maneiras de se interrogar o presente, entre a história e o mito, sempre a guerra. A recorrência ao mito define a função da tragédia na cidade. Sendo a polis a cidade uma estrutura homogênea, foi possível, por um tempo, o curto tempo da democracia grega, olhar para o passado e interrogar sobre o seu sentido, a partir da experiência do presente, como forma de compreender como os gregos se tornaram os gregos que eram. Sabe? O período das tragédias da filosofia grega dura o tempo da democracia, mais ou menos 80 anos, de
de modo que Sócrates, o Ésquilo do livro, que escreveu Sócrates, e há uma espécie de intercâmbio, né, entre esses autores. Uma interrogação constituída a partir de um duplo protocolo. De uma parte, a figuração do passado aparecia na cena, representada por atores profissionais, capazes de operar com a máscara. De outra parte, aparecia o coro, formado por cidadãos escolhidos por magistrados curadores, um coro que dançava diante da cena uma coreografia portadora de sua própria cidadania. Para dizer anacronicamente, nesse duplo protocolo, se quisermos, vemos de um lado representação, a cena, e de outro lado representatividade, o coro, atuando ao mesmo tempo. Eu disse anacronismo, mas o que implica a discussão sobre a atualidade de uma peça, se não o reconhecimento nela de um nexo de continuidade, um problema poeticamente elaborado e seus desdobramentos históricos ainda não resolvidos. Voltando ao duplo protocolo, o que historicamente vimos mudar e recentemente explodir foi precisamente a dimensão ideologicamente homogênea da vida na cidade. O coro explodiu. E essa explosão, numa multiplicidade de corpos e vozes, é a explosão de uma cidadania que se desdobra em demandas. Como compor um coro sem que sejamos capazes de entrar em acordo sobre o sentido, os usos de determinadas palavras? Foi Roland Barthes quem certa vez identificou um vínculo constitutivo entre a linguística, a linguagem e uma certa ideia de democracia. Eu vou citar o Barthes aqui. O comércio, a linguagem, a moeda e o direito são definidos por um mesmo regime, o da reciprocidade. Não podem se manter sem um contrato social, pois só o contrato pode corrigir a falta de lastro. Daí a necessidade vital para a língua e, por trás dela, para a sociedade, necessidade ligada à sua sobrevivência, de estabelecer um sistema de regras, regras econômicas, regras democráticas, regras estruturais, da analogia e do valor. Regras que aparentam todos esses sistemas a um jogo. A língua se aproxima do sistema econômico a partir do momento em que se abandona o lastro oco, e do sistema político a partir do momento em que a sociedade passa da relação natural, eterna, do príncipe e dos seus súditos ao contrato social dos cidadãos entre si. O modelo da linguística siciliana é a democracia. Ora, já se vê, o vínculo linguagem-democracia emerge na conformação de um contrato que garante o uso das palavras. Naquele mundo, podemos divergir sobre como produzir justiça, mas isso a partir de uma compreensão partilhada sobre o que a palavra justiça quer dizer. Quando justiça deixa de ter uma significação partilhada, tornando-se uma palavra fetiche, com seus poderes de encantamento, então estamos num mundo em que a própria ideia de democracia não é imediatamente compreensível. Eis aí o campo fértil do mito e a sua contínua permutabilidade das palavras. Saúde torna-se sinônimo de segurança, segurança é igual a controle, controle quer dizer governo, governo quer dizer polícia, polícia quer dizer seleção, seleção quer dizer exclusão, exclusão é gestão, gestão é saúde. Nesse mundo, o que ainda pode o teatro? Porque as palavras vêm quando as dizemos. Com quantas vozes se faz um coro? Olhar, viver e não paralisar. Onde está a medusa e onde estão os espelhos? Na cena? Na plateia? Parte 2. No Brasil, a ideia de formação foi a chave para a interpretação de uma sociedade que sempre se compreendeu como promessa de uma realização futura. Um processo mais ou menos contínuo de constituição e integração das partes que conformariam a nação.
na contramão de uma herança colonial e escravocrata, tal perspectiva pressupunha uma espécie de salto histórico, face a ciclos modernizantes que deram o teor próprio dos conflitos constitutivos de uma formação incompleta e sempre adiada, sina de uma sociedade estruturalmente desigual, cuja desagregação congênita serviu como forma de controle de uns e manutenção pela força de privilégios de outros. O teatro, enquanto arte pública, não esteve à parte de tal processo. A ideia de um teatro nacional existiu no Brasil, apesar da supressão de uma parte daquilo que constituiria a nação. Numa ordem oligárquica patriarcal, a mulher, o negro, o pobre são figuras da falta, suspeitas, visíveis, apagadas. Em Teatro em Progresso, que é um livro de 1964, do Décio de Almeida Prado, o Décio percebia o teatro, em oposição à literatura, por exemplo, ainda como work in progress. Uma ditadura depois, em 1988, ano da promulgação da nossa Constituição Democrática, em O Teatro Brasileiro Moderno, o próprio Décio, diante da multiplicação pulverizada de práticas e perspectivas, reclamava, eu cito Décio, o que inexiste para disciplinar esta possivelmente benéfica democratização da cultura, convertendo quantidade em qualidade, é uma doutrina central, um padrão de julgamento, uma visão unitária a respeito da natureza e da função do teatro, que possa aglutinar e organizar o esforço coletivo. Ou seja, em 1988, o teatro ainda era um work in progress. A Nova República teria começado em 1985, talvez tenha terminado em 2018, foi dinamizada por pactos de conciliação que cooptaram forças decisivas numa sociedade conflagrada e gerida policialmente, um laboratório mundial de controle de populações em estado de guerra permanente. O teatro, e naquele momento o que se chamava o teatro de grupo, participou daquela perspectiva crítica a qual vinha, no entanto, acrescentar um sinal de alarme. Somos o país do futuro, não porque um dia chegaremos lá, onde algo teria se realizado, perseguindo o modelo europeu ou estadunidense, mas porque um dia o mundo inteiro estará aqui, onde sempre estivemos. No tempo brasileiro do mundo, a dessolidarização entre as partes define o modo como diferença converte-se em desigualdade. Já nos anos 1980, alguns sociólogos alemães deram a esse processo um nome que eleva a nossa brasilidade a conceito, que é a ideia de brasilianização do mundo. O mundo foi ficando cada vez mais brasileiro. Finalmente somos conceito. Já nos anos 1990, a destruição empreendida contra a vida social e cultural, o crítico Roberto Schwartz nomeou como desmanche, o desmanche neoliberal. E o sociólogo Francisco de Oliveira definiu como sendo a destruição de direitos, a despolitização dos embates, o esvaziamento dos vínculos de trabalho, a destituição programática das falas, a prática estatal da violência como mediação de conflitos, a dilapidação dos fundos públicos, a desregulamentação e transferência para o setor privado de ações antes definidoras de Estado. A tudo isso, ele deu o nome de desmanche. Desmanche designa, aliás, o lugar, como nós sabemos, onde automóveis são desmontados e de onde peças são revendidas. Pode-se dizer que o teatro dos anos 2000 até aqui tem sido, a um só tempo, a consequência e a resposta a tal processo. Um teatro pós-desmanche. Vimos então a emergência na cena de temas que estiveram até então ausentes ou tratados segundo uma
solidariedade imaginária de classe, na forma de alegorias que faziam dos atores mediadores numa relação entre o espanto e o confronto com espectadores aparentemente implicados no que viam. A diferença agora se apresentava como impasse. Se o teatro se via, mais uma vez, confrontado com uma vida nacional em tudo rifada, segundo interesses de forças sociais predatórias, o vínculo permaneceria um vínculo de imaginação. Fazia-se necessário inscrever-se nas lutas sociais, ainda que o limite estivesse posto pela exigência de garantir condições mínimas de produção, supondo alianças vindouras. Isso não se deu na forma de uma consciência radical, mas as condições efetivas de produção empurraram os grupos para um campo de tensão que resultou em mais um ciclo de politização. Espaços improvisados de trabalho se multiplicaram pelas cidades como alternativa à ausência de espaços oficiais, convertendo sala de ensaio em espaço de apresentação, lugares de encontro e alguma mobilização. O alcance dessa experiência se evidenciou no ciclo de encontros próximo ato que entre 2006 e 2009 atravessou o país e neste último ano reuniu em São Paulo 140 coletivos de todos os estados. Todavia, isso ocorria no momento em que as artes também se revelavam uma espécie de laboratório para práticas sem fim de precarização do trabalho, com o esvaziamento de um sindicato antes ativo no combate à ditadura e mobilizado no processo de abertura, além do deslocamento das formas de financiamento para a iniciativa privada. Na contramão, emergiu no início dos anos 2000 uma lógica de produção. Luta pelos fundos públicos como forma de política cultural para a continuidade da produção, aprofundada no século luulista e em vias de destruição. Na verdade, podemos dizer que parte dessa destruição já aconteceu. Por outro lado, apoio pontual a produções segundo práticas de curadoria geridas por institutos e organizações como o Serviço Social do Comércio, que é um órgão patronal que opera a partir de repasse de impostos. Um caso exemplar, se pensar na província de São Paulo, que é consequência da luta de artistas organizados a partir de um movimento que se deu no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que é o Arte contra a Barbárie, como vocês conhecem, foi a criação da Lei de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, que garantiu a sobrevida de dezenas de coletivos, mas também revelou uma espécie de limite: como generalizar condições de trabalho, produção e consumo. Numa espécie de convergência, parecem atrelados os destinos de um campo progressista constituído ao fim da ditadura, ao custo das alianças capital-trabalho e do teatro que emergiu nesse contexto. Eu não sei como é a história aqui, mas pensando em São Paulo, em 1978, Antunes Filho estreia o Macunaíma, que é o primeiro experimento financiado pelo SESC em São Paulo, que vai dar origem ao CPT e que se deu também em parceria com a Secretaria, que é justamente a Secretaria de Cultura, naquele momento. Então, é o primeiro laboratório do que vem a ser o SESC, como nós conhecemos pelos anos em São Paulo. E eu sei que São Paulo, o SESC tem uma especificidade em relação ao resto do país. Isso em 1978. Em 1979, em São Paulo, criou-se a Cooperativa Paulista de Teatro, que se tornou, com o tempo, uma espécie de associação que reuniu os grupos e foi, de certo modo, uma plataforma nos anos 2000 para os grupos de teatro, o movimento de grupo de teatro em São Paulo.
e em 1980 a criação do PT. Não por acaso, esses três movimentos são contemporâneos. Há alguma coisa no destino dos grupos que tem a ver com o destino do humanismo, né? Há alguma coisa no destino das nossas formas de organização que tem a ver com o humanismo. Em alguma medida, se eu quisesse provocar os meus amigos numa reunião em São Paulo agora, eu diria que o teatro de grupo é um capítulo do humanismo, né? Mas podemos voltar a isso. Parte 3. Aqui eu quero fazer talvez uma clivagem e olhar para isso da perspectiva do que nós temos chamado teatro negro. O teatro negro é um capítulo da história do teatro negro. O teatro negro recente, né? É um capítulo da história do teatro negro. O teatro negro tem sido uma das frentes avançadas de uma exposição sem trégua do fim de linha em que se converteu o país do futuro. Em cena, vemos uma espécie de transitividade entre uma narratividade múltipla e uma força performativa, tensionadas dialeticamente, nos melhores casos, na relação entre materiais, procedimentos e formas. O teor de testemunho da cena vai se convertendo em perspectiva, muitas vezes no limiar entre melodrama e revolta. O melodrama aqui não é um simples falseamento da experiência, mas sintoma a ser enfrentado, já que as relações produzem lugares e vítimas. A ideia de que a emergência de sujeitos, até então negados pela cena, dando corpo a obras e forjando relações inéditas com o público, seria sinal de uma formação em curso, é desmentida pela evidência de que tal emergência explicou o estado de urgência em que se realiza a verdade de uma sociedade desde sempre gerida segundo a lógica da exceção. Com esse teatro, emergem cenas feministas, trans, perspectivas de matrizes indígenas, uma espécie de ressurgência brasileira, se entendermos aí a existência de sujeitos que resistiram às práticas daquele laboratório de controle e produção da morte. A cena do devaneio na rampa, em alguma medida, encena algo disso. A questão é, diante disso, nós estamos falando de um teatro já sem sociedade ou de uma sociedade ainda em disputa? Numa entrevista a Beth Nesco, em 2007, faz quase 20 anos, o filósofo Paulo Arantes mira o teatro de grupo do então, na cidade, na província de São Paulo, e correndo o risco de se deixar levar pela lembrança do tempo em que a universidade pensava, palavras dele, tem forte o sentimento de que a tradição crítica brasileira migrou e renascia naquele momento, na cena redesenhada pelos coletivos de pesquisa e intervenção. Quase 2 décadas depois, a história do teatro de grupo, não apenas em São Paulo, mas no Brasil, conformou-se por desvios e impasses, e o teatro negro contemporâneo é certamente um de seus desdobramentos. Naquela primeira década do século, o esforço de compreensão do que era o Brasil tinha algo de um destino compartilhado, naquele momento de expectativa, entre teatro e país. Assimilando aspectos daquela tradição crítica, os grupos repunham algo de seu limite. Antônio Cândido, o crítico Antônio Cândido, à véspera da morte, fazendo um balanço da vida e do trabalho intelectual, olha para os vínculos de classe que determinaram os termos daquela tradição crítica e esboça a elaboração dos seus limites, no que ele chama a sinistra teia de interesses que está na base do Brasil via escravidão. No filme, no documentário dirigido pelo Eduardo Scorel, a certa altura tem uma entrada do diário,
entradas dos diários de Antônio Cândido, e a certa altura, essa entrada, diz o Antônio Cândido: nunca chegamos a avaliar corretamente que no Brasil o alvo de luta social é, antes de mais nada, o negro. O grande excluído ainda hoje, esquecendo que no Brasil o trabalhador foi durante séculos o escravo e que a solução obnubilada foi, depois da abolição, descartá-lo em vez de incorporá-lo. Este é o drama social e político fundamental que deveria ter sido a mola de um socialismo ajustado à nossa realidade. Nesse sentido, a verdade é que fracassamos. Não soubemos ver o que olhávamos, e era o problema básico para uma política de tendência igualitária. Antônio Cândido escreveu isso. Morreu. Todavia, paralela a essa tradição crítica, configurava-se uma outra tradição, por assim dizer, uma tradição radical negra. Nessa emergem os trabalhos de autores e autoras como Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, Lima Barreto, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias Nascimento, Virgínia Bicudo, Lélia Gonçalves, Neuza Santos Souza, Beatriz Nascimento, entre outros. Curioso, e talvez ponto de partida para se pensar o cruzamento dessas duas tradições e uma contribuição possível de um teatro que se ponha ainda uma vez a pensar o Brasil, é que ambas as tradições têm como marco decisivo a obra madura de Machado de Assis e a fisionomia que este esboça das nossas contradições. No âmbito do teatro, Leda Maria Martins, aprofundando aspectos da tradição radical negra, entrou na conversa dando a ela outro rumo. Será ainda no teatro que, estética e politicamente, encontraremos uma outra imagem de Brasil a partir da configuração do que ela chama negrura, traduzindo o que os estadunidenses chamam de blackness. Nos termos de Leda, isso quer dizer algo que ela não compreende como objeto material, um absoluto ou um evento, mas um tropo. Ela não tem uma essência como tal, mas é antes definida por uma rede de relações. É ainda, numa perspectiva formativa, uma das chaves definidoras daquela tradição crítica, que a tese de Leda, defendida em 1991 e publicada em 95, o livro já clássico A Cena e Sombras, percebe o empenho singular de Abdias Nascimento e seu Teatro Experimental do Negro, fundado em 1944, como momento de um processo em que, como diria o Décio Prado, em 64, o teatro permanecia ainda a work in progress. Na chave comparativa estabelecida por Leda, nos Estados Unidos, esse trajeto produz uma continuidade que não se confunde com linearidade, mas que denota uma insistência efetiva e um alastramento territorial. No Brasil, ao contrário, o teatro negro produz um suco que parece esgotar-se em sua autonomia. Mas o teatro negro, em perspectiva diaspórica, não é um teatro africano, antes é um teatro que resulta dos confrontos da experiência colonial. Esse teatro já nasce moderno, pois a experiência colonial forjada na escravização de pessoas nativas e africanas nas Américas é, por definição, moderna. Nesse sentido, a escravidão é uma tecnologia moderna. Se é assim, o teatro negro implica, antes de mais nada, uma interrogação sobre os sentidos dessa modernidade. Essa é a perspectiva negra aí implicada. Não existe metrópole europeia sem colônia, não existe indivíduo moderno sem pessoas escravizadas. Com efeito, o teatro negro estaria inscrito no processo de modernização da cena brasileira, momento decisivo daquilo que se nomeou teatro brasileiro moderno, participando de sua incompletude, deparando-se com suas transições canceladas. Isso
produzindo uma clivagem, esboçando um horizonte de produção que ganha múltiplas variações na cena contemporânea, o que nos traz a pergunta sobre o sentido mesmo daquela modernização. O que é moderno no teatro brasileiro? No Brasil, a ideia modernista de antropofagia está na base de uma autocompreensão que determinou aspectos incontornáveis das artes e do pensamento entre nós. Ainda hoje, dá a pensar a aposta numa maneira brasileira de redimensionar a herança colonial, fazendo nosso tudo aquilo que nos chega e marca, desde as formas de convívio até as formas de pensar, produzindo, como numa espécie de apropriação produtiva, uma outra coisa que tende, quase sempre, a revelar limites e impasses contidos nos próprios materiais apropriados, dando a ver o que há neles de ideologia. Antes da pegada modernista, o escritor negro Machado de Assis foi o mestre desse tipo de operação, como mostraram Robert Schwartz, Eduardo de Assis Duarte, entre outros. Não é difícil perceber o quanto essa ideia, chave em quase tudo da vida das ideias por aqui, guarda de um senso das diferenças numa conta que nunca fecha. Durante muito tempo, o Brasil, que foi o país do futuro, fazia esse futuro parecer um lugar onde chegaríamos, realizando promessas que talvez nos aproximassem do modelo. O fato é que essa espacialização que faz do futuro lugar confirma o Brasil como país do futuro, como eu disse, não porque um dia chegaremos lá, mas porque o mundo está se tornando cada vez mais brasileiro. E chegando onde sempre estivemos, o futuro. O futuro é aqui. Em seus textos, Leda Maria propõe uma outra maneira de aportar no chão social e cultural, riscando as linhas de uma outra forma de perceber e compreender o tempo. Com ela, evadimos do paradigma da canibalização para o paradigma da encruzilhada. A sua perspectiva é transfiguradora, sem descartar ela justa. Com isso, a experiência negra ganha dimensão própria, convertendo em princípio epistemológico aspectos de modos de ser e de viver que chegaram até nós pelo movimento dispersivo da diáspora. Se na encruzilhada reina Exu, aquele que também de tudo se nutre e tudo regurgita, reinventando o mundo, é na encruzilhada que se instaura um outro modo de compreender a temporalidade das coisas, o acontecimento. A dimensão espiralar dessa temporalidade escapa à flecha do tempo linear, mas também ao mero círculo e à repetição. Na encruzilhada, temos a possibilidade de interpretação dos trânsitos sistêmico e epistêmico que emergem dos processos inter- e transculturais, nos quais se confrontam, dialogam, nem sempre amistosamente, registro, concepções e sistemas simbólicos diferenciados e diversos. A encruzilhada passa a ser um modo de instauração, uma forma de produzir relações. A experiência e a elaboração desse convívio de temporalidades permitem uma outra forma de compreender o fato colonial, seus destinos e a relação entre as mais diversas matrizes culturais que, por assim dizer, nos informam. A encruzilhada, locus tangencial, é aqui assinalada como instância simbólica e metonímica, da qual se processam vias diversas de elaborações discursivas, motivadas pelos próprios discursos que a coabitam. Da esfera do rito e, portanto, da performance, é lugar radial de centramento e descentramento, intersecções e desvios, textos e traduções, confluências e alterações, influências e divergências, fusões e rupturas, multiplicidade e convergência, unidade e pluralidade, origem e disseminação. Operadora de linguagens e de discursos, a encruzilhada como lugar terceiro é a geratriz de produção cíclica, diversificada e, portanto, de sentidos. Nessa via de elaboração, as noções de sujeito, híbrido, mestiço e liminar, articuladas pela crítica pós-colonial, podem ser pensadas como indicativos dos efeitos de processos e cruzamentos discursivos diversos, intertextuais
e interculturais. Esses modos de constituição e reconstituição simbólicos advêm da encruzilhada como um operador sígnico que possibilita sua emergência, contemplando-os como desdobramentos possíveis, mas que neles não se esgota. Nessa concepção de encruzilhada discursiva, destaca-se ainda sua natureza móvel e deslizante no movimento da cultura e dos saberes ali instituídos. Portanto, uma pergunta possível é: o que acontece se evadimos do paradigma da canibalização para o paradigma da encruzilhada? O que acontece se depois da antropofagia resta a encruzilhada? Vale lembrar, canibalização é também um termo usado em publicidade e em processos de integração empresarial de marcas. Quando, por exemplo, no contexto de uma mesma empresa, produtos concorrem entre si. E é também usado para o processo de reapropriação de peças industriais para a construção de grandes máquinas como aviões. São imagens que certamente ajudam a pensar algo da nossa experiência teatral recente. Se a gente pensa que a antropofagia se realiza como canibalização, e canibalização é também desmanche, o processo de desmanche identificado por Robert Schwartz e Chico de Oliveira talvez seja a realização plena do processo, do projeto modernizante antropofágico como algo que deu no seu contrário. E com isso aportamos na encruzilhada. Por fim, vivemos um processo que resulta do abandono de um paradigma de difusão, segundo práticas de disseminação, como um dia pareceu disseminar-se uma certa esfera pública. Hoje, o que temos é o esvaziamento dos campos de produção e apropriação de informações em processos amplificados por dispositivos de fusionamento sempre intensificado, segundo uma lógica de contágio. Trata-se de algo que eu vou nomear mitosfera, algo cujo funcionamento é o da captura. Seria um equívoco pressupor a confluência de narrativos, ainda que essa seja a sua forma aparente. Se, como escreveu Roland Barthes, o mito é uma fala, essa, todavia, não se define pelo objeto da sua mensagem, mas pela maneira como a profere. O mito tem limites formais, mas não substanciais. A função do mito, diria Barthes, é transformar uma intenção histórica em natureza, uma contingência em eternidade. O mito, essa fala que nos captura, na medida mesmo em que fala de nós, em nós, não é falso porque mente. Antes, ele falsifica a realidade na medida mesmo em que não precisa mentir sobre a mentira. E essa é a sua verdade. Na mitosfera, a história converte-se em mito. O mito compreendido como captura e evasão. Será possível ainda devolver ao mito a sua historicidade? Ou, se quisermos voltar ao primeiro modelo, como seria reler os persas? Como seria reler a Oresteia? Entre o modelo que nos devolve a história ou o modelo que nos leva ao mito, como pensar a cena nesse trânsito entre representação e representatividade, se a gente quiser dizer anacronicamente, teatralidade e performatividade, reintegrando isso naquilo que era presente na cidade homogênea, que é o coro. Minha pergunta tem sido: o coro ainda é possível? Se isso faz algum sentido para vocês, talvez a gente possa conversar um pouco sobre essa questão. Bom, gente, então, agora podemos abrir para
já te falei que eu vou ter que sair porque eu tenho uma reunião, eu queria propor uma dúvida, não é uma pergunta, né? Mas assim, quer dizer, não é uma pergunta, qual é a ideia de teatro de grupo que passa por essa encruzilhada que você está sugerindo a gente pensar? Eu particularmente fiz um projeto há muitos anos sobre teatro de grupo, durante muito tempo, depois com o Fernando Yamamoto, e a conclusão que eu cheguei é que se existe um mito, realmente, uma fala roubada no teatro brasileiro, é a existência de teatro de grupo. Mas é uma crença que potencializa muitas coisas. Eu queria saber o que você entende do teatro de grupo, né, do teu olhar sobre esse contexto da cena brasileira, da modernização, onde você escreveu, evidentemente, diferentes movimentos. Essa era uma questão. Talvez não tenha uma... A outra é uma discordância que eu queria te propor. Você diz assim, no início do trabalho do SESC, a Cooperativa Paulista e o lulismo, o PT. E o PT você juntou com a palavra lulismo. E eu, pessoalmente, acho que o lulismo é uma nata de um iogurte muito posterior, porque o PT é um movimento social prévio ao Lula. O Lula não propôs o PT surge do movimento operário do ABC, que depois ele conduz, mas assim, até aparecer o lulismo, o PT foi um partido de base, um partido de sindicato, de uma coisa que as pessoas dessa geração nunca viram, que são núcleos de base, células. Não, o PT foi um partido de uma outra natureza. O lulismo é um fenômeno posterior. Ele não é dos anos 70. Ele é do final dos anos 80, quando a corrente majoritária do PT muda o caráter do PT. Então, assim, essa é uma discordância, mas eu só porque eu sei que talvez valha a pena a gente pensar nisso. Mas a minha pergunta mesmo era sobre o conceito de teatro de grupo. Fiquei aqui pensando, tenho bastante dúvida desse conceito hoje em dia. Eu vou começar da segunda parte, porque eu fiz, na verdade, eu tenho a impressão que o que a gente chama de lulismo é algo que se configura, na verdade, na passagem do primeiro para o segundo mandato do Lula e uma conversão, digamos, política, um projeto de política de inclusão, de sucessão e integração, de classes, etc. Eu acho que o lulismo é uma coisa bem específica. O que eu quis sugerir é que isso que nós compreendemos como teatro de grupo a partir dos anos 2000, né, tem a ver com uma conversão de algo que na origem aparece simultaneamente. Quer dizer, o modelo SESC via CPT Antunes, pensando a forma de organização cooperativada no caso de São Paulo, de novo, cooperativa. E o próprio surgimento do PT são movimentos paralelos que se reencontram nos anos 2000, e convergem numa direção comum que talvez resulte nas formas de financiamento, nas práticas artísticas, no modo como nós nos organizamos, nas tentativas de aliança e assim por diante. Então, nesse sentido, eu continuaria dizendo que isso que se configurou o teatro de grupo nos anos 2000, particularmente a partir de 2004, coincide e muito com isso que eu estou chamando lulismo. Eu estou aqui pensando no lulismo, por exemplo, nos termos do André Lara, quando ele pensa o lulismo. Então é óbvio que em 1980 o lulismo não existia. Nos anos 80 o lulismo não existia. Se a gente entende o lulismo como essa configuração específica ali, né? Que hoje já é outra coisa. O Lula já foi filho do Brasil. Então, hoje o Lula é um pai envelhecido, mas ele já foi filho do Brasil. Isso não é pouca coisa, porque isso se desdobra numa percepção política e estética que não foi sem consequência nas artes, né? Se a gente pensa, por exemplo, o diagnóstico do Mano Brown em 2018, quando ele diz não existem mais
genérica, não vou mais cantar rap como cantava 10 anos atrás, agora eu vou fazer Good Night, porque o bicho pegou. Né? Então, essa avaliação, ela não é sem consequência. Né? E tem a ver com a possibilidade de se pensar o que é ser humano, o que é ser filho brasileiro. Agora, teatro de grupo, eu começaria dizendo o seguinte: eu acho que teatro de grupo não existe mais, senão como ideologia. Eu acho que o que nós vivemos hoje é uma espécie de reposição de uma certa ideia que durante um certo momento da história do teatro no Brasil, na virada dos anos 90 para os anos 2000, teve algum lastro de experiência na medida em que configurava movimentos, configurava tentativa de vínculos com movimentos sociais, uma interrogação sobre temas e materiais, uma interrogação sobre relações de produção. Então, eu não posso dizer que o teatro de grupo, naquele momento, fosse uma realidade plena, a realização plena de uma ideia. Mas ele constituía um movimento, algo que mobilizava a imaginação de alguns artistas, no sentido de se interrogar sobre relações de produção, sobre o vínculo entre produção e sociedade, sobre materiais, sobre a relação entre temas e a experiência social imediata, uma interrogação sobre o vínculo entre condições econômicas de produção e o que nós podíamos chamar de qualidade estética. Isso que é um processo de politização, naquele momento, nós nomeamos teatro de grupo e acho que, enquanto tal, isso tinha realidade. Isso se desdobrou em lutas, isso se desdobrou em conquistas, e eu acho que há um esvaziamento político dessas práticas que resulta no estágio atual, que é uma espécie de reposição, como disse, ideológica de algo que já não tem mais lastro, consistência. Mas eu não hesitaria em nomear teatro de grupo uma certa experiência, pelo menos ali entre 1998 e 2016, ainda que isso seja da ordem do problema. A gente sempre agora eu falo a gente porque eu faço parte participei disso. Nunca foi uma evidência que o que nós estávamos vivendo fosse a realização plena de algo. O grupo sempre foi da ordem do problema. Naquela entrevista do Paulo Mendes em 2007, tem uma ironia que na época a gente não percebeu, mas não tirou consequências, que ele dizia: a tradição crítica foi assimilada pela universidade e ela foi totalmente cooptada e esvaziada em programas de financiamento que repõem uma espécie de lógica de concorrência em que a interrogação sobre o Brasil se traduz em temas e linhas de pesquisa financiados por instituições privadas ou públicas eventualmente. De modo que a tradição crítica se reduziu a projetos de pesquisa e está longe de ser pensamento. E ele dizia: se é verdade que o teatro de grupo assimilou algo dessa tradição, é verdade também que ele corre o risco de ter o mesmo destino. A gente apagou essa frase da entrevista e usou a entrevista para aquilo que ela louvava da nossa experiência naquele momento. Mas o que aconteceu, pelo menos numa cidade como São Paulo, é exatamente isso. Aquela produção foi cooptada, na mesma medida em que nós conseguimos formas de financiamento, houve uma espécie de cooptação das práticas dessas formas de financiamento,
e o desdobramento e a continuidade da produção é totalmente medido por essas práticas de financiamento. Então, todos são grupos, todos estão tematizando temas sociais, todos estão, o teatro negro, o teatro, mas são temas financiáveis quase como que rubricas verificáveis e editais que garantem que este ou aquele tenha financiamento. Então, em alguma medida, ele tinha razão. O destino do teatro de grupo repõe algo do destino daquela tradição política na vida universitária. Mas sempre que a gente entra nesse assunto, a gente começa a falar de política pública. Não é reflexão. Desculpa, eu só queria agradecer, né, não entendi quem foi que falou isso, que você falou agora, e queria também perguntar o nome do documentário que o Antônio Cândido fez, eu também não peguei o nome. Quem falou isso foi o Paulo Arantes, e o nome do documentário, eu estou na idade em que eu não lembro. É do Eduardo Scorel, chama Antônio Cândido, Anotações Finais. Gente, eu vou pedir a pergunta no microfone para que a gravação tenha um áudio audível. Aí eu não estou falando. Bom, tem alguém? Faz sentido esse percurso que eu esbocei para vocês? Vocês conseguem olhar para uma certa trajetória do teatro que nós fazemos nos últimos 20 anos a partir dessas questões? Paulo, só costumo me apresentar quando eu falo, então eu vou convidar para fazer isso. Mas teve dois movimentos que você citou, um movimento, se eu entendi certo, que seria no final dos anos 70, com alguns projetos no teatro de grupo que surgiram junto ao surgimento do PT, mais ou menos, próximos, né? Aí eu percebi que você fez esse caminho, você abriu, e depois você juntou novamente no lulismo lá depois dos anos 2000, né? E eu queria saber se você consegue identificar alguma característica desses movimentos no final dos anos 70, de surgimento de grupos, se existiam características comuns aos grupos que surgiram pós anos 2000 com esse movimento já reconhecido como lulismo, né? Já que eram movimentos políticos diferentes, contextualmente falando, como até assinalou antes, se você consegue identificar características comuns desse processo de gênese em termos de formação de grupo, né? Que eu achei interessante. Acho que era isso, e eu achei muito legal quando você colocou a questão do teatro de grupo com a encruzilhada. Eu já não entendi se era uma coisa que surgiu de você ou da fala do André, mas eu achei interessante até porque, principalmente quando você coloca essa questão em xeque, né? Como parece que não existe mais como coisa efetiva, como acontecia no passado, mas como ideal, né? Do teatro de grupos, eu entendi corretamente. Então acho que seria mais ou menos isso, você conseguir contextualizar essas características do teatro de grupo do final dos anos 70 e pós-2000. Eu acho que o que há de comum nessas duas experiências é que toda vez que o grupo aparece, ele aparece como uma solução, ou ele apareceu como uma solução econômica. Há essa história famosa, né, famosa, mais uma história paulistana, mas enfim, quando o José Renato, que era aluno da primeira turma da IAD, chegou para o Décio, que era o professor dele, e disse: a gente quer fazer teatro, mas não tem como fazer teatro como TVC, né? Então você imagina, em 1953, um bando de moleque
terminando a escola e o que fazer. E aí o Décio apresentou para ele um texto, um livro sobre uma experiência de arena nos Estados Unidos, e a leitura disso foi o que falou a imaginação do Zé Renato para criar o Teatro Arena. Então veja que a solução coletiva, ela aparece quase sempre como uma resposta de organização de trabalho, que é disso que se trata, e uma solução econômica para esse trabalho, né? Tenho a impressão que no final dos anos 70, início dos anos 80, era isso que estava em jogo também, evidentemente no contexto da ditadura, portanto, aquilo não se apresentava como uma mobilização imediatamente política, até porque a experiência dos grupos independentes vai ter um outro destino nos anos 70. O que acontece nos anos 2000 é o teatro de grupo aparece como uma forma de organização do trabalho. E como forma de organização do trabalho, o momento seguinte é o que essa forma de organização do trabalho muda na poética desses grupos, né? Então talvez a novidade desse ciclo dos anos 2000 esteja no fato de que os desdobramentos estéticos foram percebidos como consequência dessas formas de organização. E aí a gente precisaria ir a cada experiência, a cada trabalho, para compreender como isso se dá e a dimensão problemática também disso, né? Porque o elogio, por exemplo, da precariedade, né, nas relações de trabalho gera uma precariedade das formas, mas quando o financiamento entra nisso, a ideia de precariedade também se transforma, né? Então, esse processo não foi sem contradição. Takashi. Posso falar bem alto? Eu me chamo Takashi. Eu estou muito tímido no microfone. Zé, a gente talvez também não possa vincular um desvinculamento popular, ritualístico do teatro, que ele sofre desses reveses econômicos, né? A gente vive uma ditadura do monólogo, digamos assim, né? Não é uma ditadura política, mas a econômica, né? O próprio, a gente estar aqui, né, falando de teatro numa universidade, né? Então, esse caráter popular e ritualístico do teatro, o quanto que está embrenhado nisso. Isso é uma pergunta? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Eu, embora seja do candomblé, tenho muita dificuldade de entender o teatro como ritual. Não consigo. Embora eu possa estilizar a palavra e falar ritual em vários sentidos, né? Eu realmente vejo o teatro de outra forma. E acho que, embora tenha sempre o risco da gente cair numa discussão sobre financiamento, etc., eu sugeri esse caminho porque o teatro é uma arte pública. E como arte pública, o teatro tem o tamanho da vida pública no Brasil. Como arte pública, quando eu digo arte pública, eu não estou falando de arte governamental, né? Eu realmente acho que o teatro é um lugar onde a gente pensa. Eu tenho dificuldades em sentir o teatro, eu tenho um coração bem peludo, então eu tenho dificuldade de sentir no teatro. Eu acho que o teatro é um lugar, é um espaço de pensamento, né? É um espaço onde a gente organiza pensamento. Evidentemente, para além da ironia, é óbvio que sentimos, que desejamos, tudo isso está lá.
Mas se você não tem o que dizer, não faça teatro. Se você, né? Porque o teatro é um lugar de pensamento. Penso assim, posso ser cancelado por isso, mas é só mais isso. Né? Então, assim, como espaço de pensamento, a pergunta talvez seja o que nós estamos, menos o que nós estamos pensando no teatro, mas se ainda é possível pensar. Né? Porque o pensamento não é só uma emissão de ideias, não é só... O pensamento pressupõe vínculos de imaginação. Né? Pressupõe a capacidade de organizar uma tradição. Isso é uma questão, por exemplo, para o teatro negro. Né? Eu tenho um doutorado sobre Brecht, mas desde 2018 eu virei um diretor de teatro negro. Não sei porquê, mas ninguém me chama para falar sobre Brecht, é só sobre o teatro negro. Né? Então, se eu faço teatro negro, qual é a tradição que se organiza a partir dessa perspectiva? Né? E isso é pensamento. Né? Eu não faço teatro negro porque eu sou negro. Né? Como eu disse, só depois, embora eu tenha dirigido os Crespos desde 2007, eu só virei diretor de teatro negro em 2018. Até então eu era marxista brechtiano. Né? Então, assim, qual é a tradição que a sua cena organiza quando ela se realiza? Né? Quais são os vínculos de imaginação que essa cena propõe? Então, essa dimensão do teatro como espaço de pensamento pressupõe que o pensamento é também uma forma de mobilizar a imaginação, de sugerir vínculos precários e provisórios e, até onde me interessa, pensar a experiência que nos concerne e a essa experiência que nos concerne ainda damos o nome de Brasil. Então, sem isso, talvez o teatro não seja muita coisa. Quando eu fiz o caminho, né, do destino do coro, é porque, em alguma medida, a gente vive um momento em que aquilo que aparece na tradição clássica como coro, né, ou seja, aquela experiência homogênea da sociedade, de fato se desfez na medida em que essa sociedade se desfez e se esfarelou. Né? Então, o que nós vivemos hoje é uma espécie de coro esfacelado, né? Que se desdobra em demandas. É o teatro negro, é o teatro trans, é o teatro... Que outro teatro tem? O teatro... sei lá... Os teatros, né? Ditos identitários. Mas o que pulsa, de certo modo, nessa cena é uma demanda de cor. Quando eu brinquei com a cena inicial, né, que eu chamei de devaneio, o que aconteceu no 1º de janeiro de 2023, né, foi uma performance, foi uma encenação, nada ingênua, né, sugerindo que diante da destruição, da devastação, talvez ainda fosse possível constituir um coro. Aquelas identidades que subiram a rampa, né, do cachorro ao PCD, do indígena, da mulher negra, né, aquilo, em alguma medida, era a sugestão de um coro possível. Né? Óbvio que 8 dias depois nós vimos que o coro estava do outro lado. Porque também tem isso. E para mim, diante disso, como ainda fazer teatro? Eu olho para as imagens do dia 8 de janeiro de 23 e digo, como ainda fazer teatro? Você quer performatividade? Está lá. Né?
teatro? Né? Como ainda elaborar demandas? Então, eu tenho a impressão que isso é mais, pelo menos a mim, isso é mais interessante do que a ideia quase mística, talvez, né, do teatro como esse espaço ritual do encontro. Porque eu não acho que o encontro no teatro seja pacífico. E eu vivo uma experiência, vejo uma experiência inédita. Os teatros nunca estiveram tão lotados. Sobretudo agora que os globais não têm mais emprego, estão voltando a fazer teatro, os teatros estão lotados. E, curiosamente, produzindo um efeito que eu ainda não entendo, que é de uma espécie de consenso do aplauso, né? Que faz com que todo espetáculo seja uma grande celebração. No final, as pessoas levantam aquilo, né? Assim, e em São Paulo é muito inusitado, porque a menos que você esteja no Teatro da FAAP ou num teatro musical, qualquer outro teatro vai juntar gente de todas as tendências políticas, mas todos levantam, né? E aplaudem, né? E para mim isto é um grande problema, né? Porque tem algo fracassando na relação entre cena e plateia. Eu lembro de uma experiência em Curitiba com um espetáculo chamado Navalha na Carne Negra. Foi um ano em que o festival levou 2 versões do Navalha na Carne, uma nossa, que foi Navalha na Carne Negra, e uma da neta da Antônia Carreiro, e tentou fazer um debate entre as duas peças. E aí no dia da estreia, Guaíra, sei lá, 500 pessoas, aquela coisa, né? Eu falei, pô, vai dar merda isso aqui, vai ser... E aí, na época, 2018, era o governo, era o regime, e então sempre terminava com Pátria Amada Brasil, no início, né? O festival é financiado por Pátria Amada Brasil. Metade da plateia começou a vaiar. Eu falei, que legal. E a outra metade da plateia começou a brigar com quem estava vaiando. Eu falei, que maravilha. Metade vai embora. Porque eu acho bonito isso, quando alguém, né, não está gostando, vai embora. Né? Bom, não aconteceu isso. No final do espetáculo, todos. Foi um sucesso. E eu falei, fracassamos. Se esse espetáculo não foi capaz de pôr o Bolsonaro para fora do Bolsonaro, para fora do teatro, e ele levantou e aplaudiu, nós fracassamos. Então, eu acho que a questão nesse momento tem a ver com isso, como é que nós elaboramos essa relação com quem vê. Né? Por isso que às vezes eu sugiro que muitas das vezes se trata de fazer teatro contra a sociedade. E não é que eu quero ser vaiado, não tenho fetiche da vaia. Gosto de dinheiro, gosto de sucesso, gosto de plateia lotada, não tenho esse... Né? Mas é um limite político, né? Que dá o teor do encontro. Não é curioso que 200 pessoas se reúnam numa sala em 2026 e ninguém morra? O teatro tem essa, não é? Então, o que faz com que ninguém morra? Né? Pelo menos que isso não seja regra. Isso me faz lembrar, em 1928, o Piscato, que tinha a prática do teatro político, faz um balanço da trajetória do teatro político na República de Weimar, e ele chega ao seguinte diagnóstico, ele diz: fracassamos. Fracassamos porque os temas do teatro político se tornaram os temas da atualidade. E o público médio alemão vem ao teatro para ver a cena falar sobre a atualidade. E a mobilização política que garantia o sentido do teatro político no início dos anos 20
se perdeu. O Brecht, que tinha sido dramaturgista do Piscator, olha para isso e elabora uma resposta ao Piscator. A resposta do Brecht ela tem dois movimentos, um duplo protocolo, se a gente quiser. Né? De um lado ele diz, Piscator tem razão, dentro do aparelho burguês, porque é disso que se trata, dentro do aparelho burguês do teatro, a única coisa que a gente pode fazer é disputar a imaginação. Disputar a imaginação é produzir procedimentos de dissenso, os famosos efeitos de distanciamento do Brecht. Do outro lado, nos contextos de mobilização política, nós vamos experimentar identificação. E o princípio da identificação é o coro. São as famosas peças de aprendizagem que aconteciam em contextos de mobilização política até que o Brecht percebeu que não era tão evidente essa mobilização política e interrompeu os experimentos. Eu acho que a gente vive num momento muito parecido com o do Brecht em 1928. Né? Eu acho que se a gente for capaz... Nos anos 30 em geral, mas é que em 1928 o Hitler ainda não era chanceler. Né? Então o Brecht percebeu algo, mas veja, ele percebeu algo que era político, mas a isso deu uma solução formal. Né? Para enfrentar a questão política, ele elaborou procedimentos de cena. Acho que esse é o nosso problema neste momento. Né? Porque também não adianta eu entrar em cena e dizer o mundo é injusto. Né? Isso não leva a lugar nenhum. Então, como dar conta dessa experiência formalmente? Eu acho que esse é o nosso nome. Talvez passe por rever esse modo de produção. Você disse que vem desde os anos 2000. Acho que a gente chegou numa, me permito usar a palavra encruzilhada, que esse modo de produção não tem mais como, né? Dos financiamentos privados, do SESC, dos editais. Então, talvez, paralelamente, a pensar uma forma, a forma tem que se estender também Por que essas 200, 500 pessoas estão aplaudindo? Realmente, como é essa forma de produção gerou esse conceito? Eu acho que estão aplaudindo porque a cena está dizendo o que elas querem ouvir. Em alguma medida, a cena confirma um sentimento. Eu acho que a gente vive um momento em que as pessoas vão ao teatro, depois de uma pandemia, sobretudo, né? Elas vão ao teatro porque querem sentir alguma coisa. Por exemplo, as peças de maior sucesso em São Paulo atualmente falam sobre cachorros assassinados. E foi antes do episódio, foi aqui, né? Então as pessoas vão por quê? Porque elas querem ouvir a verdade. Essa dimensão mítica, que as pessoas querem ouvir a verdade. E o que é a verdade? A verdade é o que é bom, o que é certo, o que é correto. Né? Então, é uma espécie de catarse regressiva, né? Porque se trata de uma confirmação de sentimentos que são politizáveis e que serão politizados, né? À esquerda e à direita. Eu acho que sempre passa por uma discussão de forma de produção. Mas eu tenho também medo de entrar nessa discussão sem que a gente radicalize essa discussão. Porque eu penso o seguinte, um engenheiro se erra, uma ponte cai. Um médico se erra, alguém pode morrer. Um ator se erra, nada acontece. Só um constrangimentozinho. Né? Então tem alguma coisa no nosso trabalho que às vezes se perde pelo não reconhecimento do que é essa dimensão pública do trabalho que a gente faz. Para isso seria necessário organizar essa experiência de trabalho. Mas isso é uma outra discussão, isso é política.
E eu não sei, eu já não tenho mais idade para isso, mas os jovens talvez possam trabalhar nessa direção. Então, o que é isso? Agora, por outro lado, quando a gente entra numa discussão sobre profissionalização, a gente já entrou num imbróglio que não tem saída, né? Profissionalização de quê? Agora, e ao mesmo tempo uma dificuldade enorme de entender que o que a gente faz está para além do que a gente faz, né? Então, um ator, pelo menos tem lidado com isso, um ator faz teatro, faz novela, faz série, faz propaganda, e dá aula, e isso quando ele está feliz, né? Quando ele tem emprego. Então, a nossa incapacidade de entender o trânsito entre essas disciplinas e politizar a experiência a partir disso é muito grande, né? Então, acho que isso é uma longa discussão. Agora, o outro lado disso também é que teatro é muito simples, né? Você junta duas pessoas, você tem algo para dizer, ensaia, né? Convence os outros de que você tem algo para dizer, as pessoas vêm assistir e o teatro aconteceu, né? O que torna tudo muito perigoso, né? Porque, por um lado, eu não preciso de financiamento para fazer teatro. Por outro lado, se eu tenho financiamento para fazer teatro, o teatro que eu faço muda de lugar, né? Todas essas contradições precisam aparecer naquilo que a gente faz, né? Eu acho absurdo alguém dizer que não faz teatro porque não tem financiamento. Eu não consigo, não tenho tecnologia emocional para lidar com essa frase. Por outro lado, eu sei que sem dinheiro, em algum momento, você não vai fazer teatro. Porque quando você é jovem também, você pode tudo, mas você vai ficando velho, as pessoas casam, as pessoas têm filhos, as pessoas... Mas vejam, de novo estamos falando de financiamento e de quando nós deveríamos falar sobre o curso. Eu queria voltar um pouco para essa questão da encruzilhada e da canibalização, que de certa maneira, se eu entendi corretamente, são duas maneiras de lidar com essa situação pós-desmanche. Então, talvez você pode falar um pouquinho sobre o que você chamou antes de procedimentos poéticos, o que seriam, como diferenciar nessa relação entre poética e tema, a canibalização e a encruzilhada. Me parece também, o segundo aspecto é que a encruzilhada tem algo, mesmo que não seja positiva essa resposta da encruzilhada, tem algo da dimensão do utópico, que na canibalização, por definição, não existe mais. O futuro do mundo é o Brasil, que não tem futuro. Aí, a conclusão, Eu queria perguntar também, eu acho que vai combinar junto, porque era a mesma pergunta, mas em outro aspecto. Eu também fiquei escorregando um pouco entre essa transição, digamos assim, né, de um movimento de antropofagia que acompanha todas as questões sociopolíticas para um momento de encruzilhada, né? Então eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre a relação entre o fazer teatral, os modos de contar coletivamente em relação ao território, com relação ao território, porque, enfim, tu começou com um pouco, né, brincando, um comentário bem aleatório, dizendo, eu não vou comentar nenhum espetáculo porque eu estou em São Paulo, enfim, aí a gente já vê que existe, por mais que a gente esteja nessa última hora falando de o teatro, ou os teatros, que ainda assim são situações especificamente universais, supostamente, né, me parece que na antropofagia tu tem uma responsabilidade individual em processar essas heranças, enfim, esses processos de assimilação ou divergência, mas que está no indivíduo, né? Que talvez
tem originado essa cultura do teatro de grupo, que também se baseia em uma certa autenticidade experimental diante do método, diante da mídia, diante da linguagem, etc. Enquanto a imagem da encruzilhada, ela coloca a atenção, a dúvida, a mudança no território, né? Então você tem um deslize que tem que ser resolvido fora do indivíduo. Então, assim, por aí que eu queria te ouvir, assim, em relação a essa mudança, né, antropofagia e encruzilhada ou cruzo e as relações do fazer teatral com o mundo. Também acho que uma questão de conceituação, que a antropofagia, entendo isso como eu só como a pessoa que eu admiro e que eu quero aquele poder para mim. O canibalismo é simplesmente comer gente, né? Se há alguma diferenciação entre antropofagia e canibalismo. Acho que depende da língua que está dizendo isso, né? O Oswald não. Uma língua paulistana, oligárquica, é isso. Mas Guarani é canibalização, não tem antropofagia na língua Guarani. Mas, eu usei a metáfora do Exu exatamente porque Exu é aquele que tudo come. Portanto, a dimensão antropofágica, ela não está fora da encruzilhada. Há um momento antropofágico na encruzilhada, né? Porque eu posso assimilar qualquer coisa, desde que eu escolha essa qualquer coisa, né? E dar a ela um outro sentido. Então, o meu ponto não é simplesmente dizer adeus à antropofagia e vamos, né? Até porque isso se tornou uma espécie de rotina da vida cultural. Talvez essa seja uma condenação da experiência colonial, né? Não dá para ter sido colônia e não lidar com a alteridade de maneira problemática. Portanto, a gente precisa entender isso, né? Porque somos e não somos europeus, somos e não somos, né? Europeus. Falamos uma língua europeia, pensamos, né? Mas a encruzilhada, para mim, o ponto da encruzilhada é outra coisa. Aqui a gente não tem luz aqui, quadro, mas para mim o ponto da encruzilhada é o tempo, né? Porque a encruzilhada, a gente tende a ver a encruzilhada como uma coisa, né? Mas a encruzilhada, na tradição banto, ela aparece como uma espécie de Y. Portanto, a cruz está pressuposta, né? Mas a encruzilhada, ela se define como um movimento entre os pontos dessas linhas, né? Esse movimento que é espiralar, no sentido anti-horário, ele instaura temporalidades que convivem, né? Então, né, a espiralar está aqui, né? Então eu vou abrindo. Vai chegar um momento em que eu estarei em 2026, 1988, 1964, 1906, 1988, porque no movimento espiralar, né, esses pontos correspondem nas linhas. Essa convivência temporal, me parece, nos ajuda a perceber a experiência do tempo presente de uma outra forma. E para a experiência, para a perspectiva negra, isso é fundamental por quê? Porque um negro três negros na
nessa sala. Então, um negro, 4 talvez. Né? Um negro, 5. Né? Um negro vive na sua experiência essas temporalidades de maneira muito violenta. Tá? Eu estou aqui falando com vocês, se eu sair na rua eu posso ser parado, quando eu pegar o avião eu vou ser revistado de outra forma. Eu estou socialmente, ao mesmo tempo, no navio negreiro e nessa sala da UDESC. Isto é real. Isto não é alegoria. Isto constitui a minha experiência. Porque o capitalismo é isto. O capitalismo não é o tempo feliz da integração do sujeito. O capitalismo é a convivência dessas diferenças temporais como condição da sua dinâmica. Então, saindo aqui na rua, você vai olhar, do lado vai ter alguém carregando uma carroça, está no século XIX, vai ter alguém com carroceria moderna, que já está... Né? Essa convivência temporal, que eu estou usando esquematicamente, quando a gente olha para a nossa constituição social, política, afetiva, ela é concreta. Né? Então, a encruzilhada, ela é, mais do que um lugar, né? Ela é o momento, ou ela é o cruzamento, ela é o encontro, né? Não é o encontro, mas a convivência dessas temporalidades de uma maneira que não se resolve. A encruzilhada não resolve essas temporalidades, porque ela não é linear. A Denise Ferreira da Silva tem um texto chamado O Evento Racial, um textinho curtinho, que é muito interessante, que ela analisa um evento, uma rebelião que aconteceu no navio negreiro no século XVII, eu acho. E a resposta foi violência. Assassinato dos rebeldes, jogar no mar, violar os corpos diante dos rebeldes, etc, etc. E tudo isso porque o capitão daquele navio tinha uma autoridade total sobre aqueles corpos. E ela diz, quando um negro é parado numa esquina, numa metrópole, aquela cena do século XVII está acontecendo. O capitalismo pressupõe que existe algo fora do tempo para que o tempo aconteça. E o que é fora do tempo? É essa cena que não para de acontecer. Essa cena do navio negreiro, ela não para de acontecer. Ela está há 400 anos acontecendo. E a inclusivismo tirou muito proveito disso. Né? Mas o Machado de Assis fez isso. Não é? O primeiro romance brasileiro, o primeiro grande romance do Machado de Assis é o Brás Cubas, que é narrado por um defunto. Não é alguém que escreveu e morreu, é um defunto falando. Não é metafísica, não é misticismo, é um negro olhando para o Brasil e dizendo: aqui o negócio é pesado. Né? Porque você não precisa ser médio de incorporação para saber como é que um morto fala. Como é que um morto fala? Incorporando, não é? Então, olha a sacada do Machado de Assis, né? Ele coloca um defunto. Se o romance moderno, isso é teatro, a gente tem um problema. Não é à toa que Machado de Assis não conseguiu avançar no teatro. Ele tentou fazer teatro, ele falou, não vai dar, não vai rolar. Né? Se o romance se define pela relação de autonomia entre leitor e narrador, né? No romance do Machado de Assis,
O narrador incorpora o leitor, de tal modo que o outro é impossível. Porque o leitor e o narrador precisam ser a mesma coisa para que o romance faça sentido. Não é? Então, de novo, a encruzilhada, ela é esse, como diz a própria Leda, né? Ela é esse momento, esse lugar também, se a gente quiser, né? Em que o convívio dessas temporalidades torna a experiência possível, mas ao mesmo tempo não imediatamente elaborável, porque eu posso fazer tudo isso que eu estou falando misticamente, alegoricamente, mas é concreto. Bastaria descrever a experiência, é concreto. Né? Uma pessoa pode estar na universidade e viver na periferia. Eu não sei como se organiza a cidade aqui, mas eu moro numa cidade e que quem mora na periferia, a cidade é organizada no que eles chamam de ramais, e esses ramais entroncam em terminais de ônibus que às vezes coincidem com o metrô, etc, etc. Ora, o que é um terminal? Terminal é um lugar em que a cidade diz: querido, a cidade para você terminou aqui. Você vai ter coragem de ir atravessar? Você vai realmente atravessar? Você precisa fazer essa escolha. Não é natural. Né? Então, de terminal em terminal, a cidade acaba muitas vezes. Né? Isso pressupõe uma percepção de tempos. Um cara que passa por vários terminais até chegar à universidade para ter aula às 2 horas da tarde, olha a quantidade de... as temporalidades que essa pessoa vive, né? Ao mesmo tempo. Como hoje, você pega o celular, eu posso estar conversando com alguém, sei lá, em Berlim, alguém em São Paulo, estou aqui falando com vocês, são tempos. Né? Então, a encruzilhada organiza essa percepção do tempo como algo múltiplo, né? E que se atualiza. Agora, como pensar isso na cena? Eu posso fazer isso de uma maneira estilizada, de uma maneira mística, mas eu posso também pensar um realismo que dê conta dessa experiência múltipla do tempo. Não é? Porque isso que eu lembro é muito concreto. Quem já foi num terreiro e conversou, sei lá, com um preto velho. Um preto velho pode estar no século XIX, ele está no século XIX, ele está aqui agora, diante de alguém que está aqui agora, quase sempre perguntando sobre o futuro. Olha a quantidade de tempos que existe num trânsito. Isso é encruzilhada. Faz sentido? Eu respondi a pergunta. Aí voltando sobre a coisa do canibalismo, eu acho o seguinte: a utopia modernista antropofágica, ela descreve um movimento que não é único no Brasil, mas que no Brasil permitiu olhar para a precariedade da nossa experiência, situar essa experiência no contexto global e dar um depoimento, de tal modo que o que eu acho que a antropofagia produziu de potente é: aqui do Brasil eu posso falar do mundo, né? Porque eu sou o mundo. Isso não é pouca coisa. Se isso resulta em ideologia depois, na inscrição disso na indústria cultural, etc., etc., é uma discussão a se fazer. Mas o princípio antropofágico, ele é extremamente potente. Por outro lado, a antropofagia pressupunha uma sociedade que se resolveria incluindo aquilo que ficou de fora no processo de configuração da República. Esse é o pressuposto.
É isso que está no Mário de Andrade, se a gente quiser, né? Isso que está de fora, a gente vai pôr para dentro. Né? E a história mostrou que não é bem assim. Quando o Fernando Henrique disse em 98, não vai caber todo mundo, ele não estava fazendo sociologia, mas estava dizendo a verdade. Não vai caber todo mundo. Né? Então, a utopia modernista se realiza no seu contrário, na medida em que aquilo que aparecia como assimilação, apropriação produtiva da diferença, se reduziu em pura diferença. É essa conversão que eu chamo de canibalização, né? Na medida em que há uma espécie de esfacelamento disso tudo. Né? E hoje tudo é tropicalista. O Brasil é tropicalista. Não tem, né? Então, eu temo quando a gente territorializa isso. Porque eu acho que toda vez, eu entendo que o território é um espaço de disputa. Então só dá para devolver ao território se nós entendemos o território como espaço de disputa. Né? Então, se eu falo do teatro em São Paulo, o teatro em São Paulo é um espaço de disputa, não é uma experiência pacífica, não é. Né? Então, escrever a prática artística no território é dizer, essa prática se dá num contexto de disputa. Faz sentido? A minha pergunta tinha essa dimensão utópica, velada, avançada, contrabandeada, está dentro da vida. Uma dimensão utópica. Porque antigamente se chamava de utopia, porque eu entendi um pouco o que era, talvez, a dimensão crítica anterior que você explicou agora na antropologia. Caiu. Outro sonho de o Brasil poder fazer um teatro do primeiro mundo caiu com 2016. Ou talvez um pouco antes, sabe? O teatro paulistano vai ser convidado, e foi convidado a se apresentar no Kunsten Festival em Bruxelas, e assim, aí tinha uma ideia parecida de, por meio do trabalho teatral, provocar uma transformação simbólica, além do simbólico do país. Aí também, porque sobrou é um certo cinismo. Hoje em dia, a gente sabia, não vai dar certo. E a encruzilhada vai além disso, ou ela organiza isso só de maneira mais engenhosa, mais... Eu espero que ela permita viver isso de outra maneira, né? Mas eu tenho uma versão diferente da sua, assim. Eu acho que o teatro, vou ser um pouco cínico, mas eu acho que o teatro, você falou uma coisa, fazer teatro como no primeiro mundo. É claro que você, como alemão, está pensando Volksbühne, Schaubühne, etc. Mas eu acho que nós fazemos teatro como no primeiro mundo. E isso é um problema. Não nas condições de produção. Não nas condições de produção. Mas nós temos artistas globais no sentido internacionais. Né? Nós temos artistas internacionais. Parte de nós está produzindo também fora do Brasil. Há espetáculos no Brasil que têm estrutura, ainda que não a condição de financiamento, estrutura fundamental. Né? Então, eu acho que o teatro, parte do nosso problema é que se a gente pensa, por exemplo, o Antunes do Macunaíma. Quem é o Antunes do Macunaíma? É alguém que viu Paulo Wilson, Pina Bausch, Peter Brook e tal, assimilou procedimentos, e aí então fez lá o seu experimento, né? E naquele momento teve um reconhecimento internacional, mas era uma exceção. Mas o movimento dele foi antropofágico, ele assimilou aquilo. Né? Hoje,
nossa tendência é entrar numa ordem de circulação mundial das formas. Ainda que o artista não esteja fazendo teatro na Europa, a cena dele repõe todos os clichês da cena europeia. Então nós fazemos teatro mundial. Eu realmente acho isso. Por outro lado, há algo da potência do teatro recente no Brasil que, paradoxalmente, reaparece no teatro europeu nesse momento. Os europeus que estão pensando estão começando a fazer teatro como nós fazíamos. Você deu o exemplo do Milo Hall, né? A peça do Milo Hall deveria ser uma peça dirigida, sei lá, pelo Lula, né? E eu não estou dizendo isso como nós somos legais. Eu estou dizendo isso que o mundo está chegando onde nós sempre estivemos. E o teatro nunca esteve tão igual. Então, eu acho que nós já estamos num outro momento. Que não é, nós vamos fazer teatro como eles fazem. É fácil fazer teatro como eles fazem. A questão é, o que há no teatro que a gente faz, que é também um depoimento sobre o que está acontecendo no mundo, né? E que um europeu jamais poderá fazer. Porque não sabe. Eu lembro que há 2 anos atrás, eu dirigi um espetáculo em Berlim e eu tive 2 momentos de crise que tem a ver com a experiência do teatro negro. Era um espetáculo, era uma tragédia feita por atores negros alemães. Eles existem. Mas vivem um problema muito sério, que é eles são alemães. Ser alemão é ser branco, então o tempo todo eles precisam dizer que são alemães. Não é uma experiência fácil. Mas aí um dia, numa discussão, uma atriz virou para mim e disse assim: nossa, é muito difícil entender vocês. Porque nós, do Ocidente, quando olhamos para o que vocês falam, eu falei, como assim? Né? Na hora eu não atinei com a coisa do sul global. Então eu descobri que eu não sou do Ocidente. E aí a segunda coisa foi quando eu entendi a especificidade do teatro negro. Porque eu cheguei lá falando, não, é um teatro negro, vou fazer teatro negro com atores negros, né? Aí um outro ator virou para mim e falou, num momento de crise, ele disse: José, em alemão isso é bem pesado, José, você me lembra do meu pai. E eu nunca respeitei o meu pai. Bem alemão. Eu nunca respeitei o meu pai. Porque o meu pai era africano. Para você, África, eu estava com uma guia, para você, África é isso aí. Para mim, África é o meu pai gritando, machista, abandonando minha mãe, né? Então eu nunca respeitei meu pai porque meu pai era incontornavelmente negro. E como ele casou com uma alemã, eu sou mestiço, então eu não era totalmente negro. Né? Só que agora, a gente está aqui fazendo essa peça, você está me forçando a pensar uma coisa que é: o meu filho nasceu, eu casei com uma alemã branca, que ele é alemão, mas casou com uma alemã branca, e o meu filho é loiro. E se meu filho não me respeitar como eu nunca respeitei o meu pai, porque eu ainda sou negro? Para mim, essa é uma questão que eu posso colocar como tema em cena. Posso tematizar isso. Mas é uma questão formal. Como colocar isso em cena? Como dar conta de uma experiência em que essa ideia de negritude não se realiza nem no corpo, nem socialmente, de
maneira plena. Como que eu vou fazer um coro? Não tem, é impossível fazer um coro, a não ser formalmente. Não é? Posso colocar uma atriz fazendo movimentos com uma máscara. Não é? Vocês não viram a referência no lado. Mas assim, posso fazer, mas onde está o coro? Não é? E eu continuo achando que enquanto a gente não for capaz de interrogar sobre o coro, a gente não vai resolver o problema, porque esse é o ponto. A pergunta sobre o coro permanece sendo uma pergunta sobre o público. Se lá na origem grega o coro era formado por cidadãos, eu não estou propondo que a gente faça coros como atores. Nós já todos. Mas o coro tem a ver com o modo como nós compreendemos a relação da cena com o público. E é isso que a gente não sabe. Quem sabe para quem está fazendo teatro? O público pressupõe isso, saber para quem nós estamos fazendo teatro. Na cena do dia 1º de janeiro de 2023, o encenador achou que sabia quem era o público. Ele achou que sabia. Fracassou. 8 dias depois veio a performance. Uma performance radical. Que roubou a língua, porque veja, invadir palácios eu só tinha visto em textos comunistas. Né? Vamos invadir os palácios. Quase uma revolução, né? Mas exato, não é? Existem revoluções de direita. Então, assim, de novo, isso para mim, isso é uma questão. Isso tem a ver com procedimento. Eu não sei dizer qual procedimento usar, mas eu não seria capaz de pensar um procedimento sem fazer essa reflexão. Eu estou obsessivamente parado nessas 3 cenas de janeiro, porque eu tenho que entender se eu vou devanear, se eu vou elaborar um sonho noturno, tá? Ou se eu vou aceitar uma cena sonâmbula. Isso para mim é real. Não sei se talvez alguns não tenham idade, mas em 2005 a Grace passou, com o Espanca, fez um espetáculo chamado Amores Surdos. E ali, já o narrador era um sonâmbulo. Talvez de 2005, e eu estou lembrando da Grace, porque em 2020 ela fez um filme chamado República, em que o narrador é alguém que acordou, ou não sabe se acordou, de um sonho ruim. Ele está preso num sonho. Alguém está sonhando o Brasil, né? E a gente precisa acordar. O problema é que quando acordaram, deu no 8 de janeiro. Então, para mim isso não é apenas uma metáfora. Como nessa MIT agora, né, a discussão era violência. É possível ou não é possível encenar a violência? Como colocar a violência em cena? Para o pensamento negro, isso é uma discussão muito séria. Né? Sylvia Hartman, no livro dela, Cenas da Sujeição, ela começa fazendo essa discussão que é quando Frederick Douglass entende o sentido da violência racial ao ver a tia sendo chicoteada. Ela diz, eu não vou repetir a cena, eu não vou narrar a cena, porque eu não vou reencenar a cena.
o Fred Motter vem e diz, não reencenar significa forçar a minha imaginação a trabalhar constantemente, né, na imaginação do que foi a cena. Não tem não encenar. A questão não é encenar a violência, a questão é qual é o ponto de vista que organiza essa encenação. Né? De novo, é uma questão de procedimento. Tá? Eu digo isso porque eu sei que no teatro negro nós vivemos esse momento que é não vamos encenar a violência, não vamos pôr corpos. Eu também acho, se pode não encenar, não encene. Mas há algo na encenação da violência que nos ajuda a imaginar algo para além da violência. É mais ou menos o seguinte, você tem um espancamento e aí você coloca o espancamento atrás de um biombo, porque você não vai mostrar o espancamento. Eu que estou assistindo, o que vai acontecer comigo? Vou imaginar o espancamento. Agora, colocar alguém sendo espancado em cena? Não sei. Temos um problema. Acho que é aí que a gente começa a pensar procedimento. A gente está chegando mais ou menos ao final, mas tem uma pergunta ou um comentário? Não? Então, vamos encerrar. Eu agradeço muito. A gente vai continuar conversando um pouquinho, dá tempo de voltar. Muito obrigado por ter aceito esse bate-volta, que também não é sucesso. Para mim foi um grande prazer trazer você para cá. Tem escritos dele na internet também, gente, se vocês estão interessados. Então é isso, muito obrigado por ter vindo e muito obrigado pela conversa e tomara que você volte para cá em outro momento. Obrigado.